Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem contigo? Tome o seu lugar. Muito obrigado pela atenção. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de me encontrar aqui nesta casa, chamada Casa de Oração. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edson Reis, da pastora Cláudia, que tem nos dado a oportunidade de vez em quando aqui estarmos. Quero também aqui cumprimentar um dos seus vice, pastor Paulo Alves. Cumprimentando ele, eu cumprimento toda a diretoria, todos os obreiros, líderes, membros, congregados. É uma alegria, viu, voltar aqui. Estamos hoje no dia do pastor, né? Alguém diz que é dia 8, outros dia 9, outro segundo domingo de junho, mas eu creio que vai ficar segundo domingo de junho, né? Vai prevalecer esta data. E também hoje, dia dos namorados, né? Dia 12 de junho, dia que nós declaramos o nosso amor aos nossos cônjuges ou aqueles que estão namorando mesmo, né, noivos, e são eternos namorados, né, os casados. Tem gente aqui que já namora há 40 anos, 50 anos. Então, parabéns a todos, viu? Deus abençoe a cada um que tem alguém do seu lado, que Deus colocou do seu lado. Nós queremos ministrar uma palavra nesta noite. Assentados como vocês estão, eu vou ler apenas um verso da palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11. É muito conhecido este verso, muito. Ele diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero trazer, em rápidas palavras, uma mensagem que tem como título 4 grandes patrimônios do cristão. 4 grandes patrimônios do cristão. E por que eu escolhi este versículo? Porque os patrimônios que eu irei falar é como se fosse uma coroa. Por isso que nós escolhemos, e nós vamos falar sobre outros tipos de patrimônios que vocês verão já já. E eu quero então definir o que é coroa, já que eles parecem ou simbolizam a coroa. Nós vamos tentar aqui definir o que é coroa. Guarda o que tens. O que você tem? Para que ninguém tome a tua coroa. Figuradamente, coroa é uma coisa que denota muita importância. É aquilo que engrandece,
símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom gratuito, presente de Deus. Então, esta coroa é dom de Deus, presente de Deus, algo que Deus nos ofertou, algo que Deus deixou para que nós usufruíssemos. Então, nós vamos mostrar aqui estes grandes patrimônios que temos e que precisamos zelar deles e conservá-los sempre nas nossas vidas. Conservá-los para sempre em nossas vidas. Então, esses patrimônios que eu quero dizer, eles não têm valor monetário. Não se compra com dinheiro. Não é uma herança que você vai lá no cartório e transfere de nome para nome. Não é esse patrimônio, uma casa, um carro, uma fazenda, não. Mas estes patrimônios que nós queremos dizer, eles podem ser roubados, subtraídos a qualquer momento. Por isso que guarde o que tens, para que ninguém tome, para que ninguém venha e subtraia esta coroa, não é? Por quê? Porque basta um vacilo nosso, falta de vigilância, uma negligência, para pôr tudo a perder, para que nós venhamos perder o patrimônio conquistado. Porque nós sabemos bem que estamos falando de um reino espiritual, e há um inimigo que batalha o tempo todo querendo brechas. Diz Pedro que sede sóbrios, vigiai, porque o vosso inimigo, o diabo, ele ruge como um leão, em derredor, procurando a quem possa tragar. Quem é que ele pode tragar? É quem não estiver vigilante. É quem não estiver guardando, bem guardado aquilo que tem. E João, ao escrever no capítulo 10, verso 10, ele disse que esse inimigo é um ladrão. E ele vem senão a roubar, matar e destruir. Olha bem o perigo que nós corremos. Pedro chama a atenção que ele está em derredor buscando brecha para tragar alguém, para tomar o que é nosso. E João vem falar que ele é um ladrão. E ele está esperando só nós cochilarmos. Ele está esperando só nós vacilarmos, para que ele possa tomar o que é nosso. Tomar esta coroa que é nossa. Tomar esse dom gratuito de Deus. Tomar este presente que Deus nos deu, deixou ao nosso inteiro dispor.
Se você não fechar a sua casa, possivelmente o ladrão entre lá. Se você não fechar o seu carro, possivelmente o ladrão entre no seu carro. Se você não guardar bem a sua carteira, possivelmente vem alguém e a rouba. Então, tudo você tem que guardar as 7 chaves. E o que nós vamos falar é muito mais do que isso. Muito mais do que bens patrimoniais que você adquiriu ao longo da sua vida. Muito mais do que isto, do que você tem no banco, as suas aplicações. Esses patrimônios são coisas espirituais. E que o inimigo, que é o diabo, ele não quer roubar o seu dinheiro. Quem quer roubar é o malandro ali na praça, na rua. Ele quer roubar o que nós temos de mais precioso, aquilo que Deus nos deu. O primeiro patrimônio que nós precisamos prestar muita atenção é o maior patrimônio que nós temos na nossa vida. Foi a salvação que o Senhor nos concedeu. Não tem coisa maior, não tem coisa mais importante neste mundo. Nada supera a salvação que vem do Senhor para as nossas vidas. É tudo de grande que nós poderíamos adquirir, ganhar, receber nesta vida, é a nossa salvação. Pastor, por que a salvação? É porque Deus foi que planejou. Foi Deus que antes da fundação do mundo montou um plano, porque ele já sabia que o homem iria errar, o homem iria pecar. E um dia vai ser chamado assim, aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então foi Deus que criou a salvação. Se foi Ele que criou e foi Ele que colocou à nossa disposição, é porque é o maior bem que nós temos. Não tem outro que supera isso. Nada supera a salvação em Cristo Jesus. Diz Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, no verso 11, que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A todos. Não tem acepção de pessoas. Não tem o mais bonito, não tem o mais rico, não tem o mais sofisticado, não tem o que tem mais uma posição na sociedade. Não. A salvação veio de graça a todos nós. E eu louvo a Deus porque tenho certeza que praticamente 100% dos que estão aqui dentro abraçaram este presente dado por Deus, abraçaram a salvação. E o escritor aos Hebreus, ele ainda diz assim: olha, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Não tem como
negligenciar. Foi algo que Deus nos deu. Deus montou um plano de reconciliação com o homem. Ele já montou esse plano lá atrás. Engraçado é que nós que pecamos, nós é que desobedecemos, mas foi Ele que montou o plano de nos reconquistar. Quem deveria pagar o preço era nós. Éramos nós. Mas Ele pagou o preço por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu único filho, Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação é nossa. Não é todo mundo que tem, mas nós a temos, e é uma coroa, é algo de Deus para as nossas vidas, e precisamos guardar esta coroa para que ninguém a tome. Guarde a sua salvação, não negligencie. Deus te deu de presente. E todo presente que nós recebemos, nós guardamos com carinho. Nós conservamos. Se você ganha um carro de presente, você vai cuidar dele, vai fazer a manutenção dele. Se você ganha um presente no dia dos namorados, você vai guardar com carinho. Todo presente que nós ganhamos, nós precisamos cuidar. Quem não cuida do presente que ganhou é falta de educação, é ingratidão, não dá valor naquilo que ganha, e nós precisamos valorizar, porque nós ganhamos do nosso próprio Deus a salvação. Cuidado, que tem um inimigo querendo roubar este patrimônio que nós temos. A salvação é algo tremendo. E a salvação, ela vem em 3 estágios. O primeiro estágio foi o amor de Deus para alcançar e resgatar os perdidos. O amor de Deus foi derramado, veio para resgatar-nos. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos escape. Pois Ele montou esse plano. E o primeiro estágio é o amor. Ele declarou o seu amor para conosco. Diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro. O segundo estágio é a graça. A graça, ela veio, que a graça é o próprio Jesus, irmãos. A graça é o próprio Jesus. Que veio para dar gratuidade, sem acepção de pessoas. Não precisa ser rico para tê-la. Não precisa ganhar na loto para tê-la. Não precisa ter muitos patrimônios, muitos bens. Pode ter dinheiro no bolso, pode não ter. A salvação veio para alcançar a todos. E dar gratuidade, para ninguém falar, olha, eu não posso comprar a salvação. Olha, a salvação está muito cara, eu fui ali no mercado, está muito caro e eu não tenho condições de comprar. Deus deu seu Filho, te deu de graça a salvação.
é só abraçá-la e guardá-la para que ninguém tome a tua coroa. Em terceiro lugar, a salvação também tem o aspecto da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? É porque Deus é longânimo. E Ele espera o arrependimento da pessoa. Ele dá corda, Ele espera. Ele não fulmina na hora. Ele não mata na hora. Não, você não quer, está morto. Não, Ele vai dando corda. Ele espera a pessoa se arrepender. Ele é longânimo, Ele é paciente. Isso é atributos dEle. Ele vai aguardando até uma hora que a pessoa decide pelo Espírito Santo de Deus e chega a aceitar a salvação da sua vida. E a salvação é tão importante que Paulo ainda diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, se nós estamos preocupados só com esta vida, só com os bens desta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. O que ele quis dizer? Nós temos algo sublime, superior, preparado para nós. Por isso que temos que manter a nossa vida pautada na santidade de Deus. Porque a qualquer momento a trombeta pode soar para cada um de nós individualmente. E vai chegar um momento que a trombeta vai soar para todos, de uma forma geral. E só aqueles que forem possuidores da salvação ouvirão o tocar da trombeta de Deus e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Quem não for salvo não vai ouvir o som da trombeta de Deus. Só aqueles que forem salvos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. O segundo grande patrimônio que nós temos é a nossa família. Pastor, por que a nossa família? Família é um patrimônio que foi o próprio Deus quem a criou. Você está notando que os maiores patrimônios, Deus que se encarregou de nos dar e de preparar para nós, é a família, que foi a primeira instituição. Começou com o casamento de Adão e Eva, ainda no jardim do Éden. Deus viu que não era bom o homem estar só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, que esteja no mesmo nível. E ali, Deus prepara e é o juiz de paz e celebra o primeiro casamento e ali começa a família. Então, a família é o nosso grande segundo patrimônio. Quem tem uma família é abençoado. Quem tem uma família tem a quem recorrer. Quem tem uma família não é enterrado como indigente. Quem tem uma família nasce num berço abençoado. Quem tem uma família começa a ser instruído desde cedo, seu caráter formado dentro de casa. Quem tem uma família não anda perambulando pela rua, não fica dormindo debaixo de marquises. Quem tem uma família e tem amor e carinho desta família, não vira um bandido, não é um marginal. Família. Nós nascemos numa família. Deus nos deu este privilégio. Na família,
Nós somos gerados. Nós ganhamos os primeiros passinhos na família. Nós ganhamos a primeira mamadeirinha na família. Nós ganhamos a primeira fraldinha na família. É na família que nós estamos montando o berço do nosso caráter. Começa na família. Então, a família é a base sólida da sociedade, da igreja. Por isso que a gente fala uma família forte, é uma sociedade abençoada. Uma família forte é uma igreja abençoada. Quando as famílias estão fortes, tudo está estruturado, sólido. Mas quando as famílias estão desestruturando, começa a dar problema para a sociedade. Começa a dar problema para a igreja. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa família. Por isso que nós precisamos ser atentos à nossa família. Família é um bem maravilhoso que nós temos. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel, é pior do que o ímpio. Se você não cuida bem da sua família, você não pode nem falar que é cristão, sabia? Você sabia disso? Porque Paulo está recomendando aqui a Timóteo, fala, se alguém não cuidar da sua família, está negando a fé, não é crente, não é nada. Não adianta você falar, eu sou crente, carrega a Bíblia, Pai do Senhor, irmão, faz as coisas, se você não cuida bem da sua família. Guarde a sua família, proteja a sua família, zele pela sua família, não perca a sua família, não deixe a sua família jogada de qualquer jeito, cuide dela da melhor forma possível, é um grande patrimônio que Deus nos deu. Ai de mim se eu não tivesse a minha família, se eu não tivesse a minha esposa, meus filhos, minhas noras, meu genro, meus netos, o que seria de mim? Graças a Deus, eu tenho alguém que se preocupe comigo. E ainda Paulo falando a Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo 3, 5, ele diz que um dos pré-requisitos, né, para o reino de Deus, para trabalhar na casa de Deus, para zelar da casa de Deus, é governar bem a sua família. Ele diz que quem não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você é negligente com a sua família, se a sua família vive em desordem, se você não tem controle sobre a sua família, se a sua família está desestruturada, você não pode trabalhar na igreja, sabia disso? Que é um pré-requisito. Se você não sabe governar a sua casa, como cuidará da casa de Deus? É apertado. Não é fácil, não. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa família. É um pré-requisito para cuidar da casa de Deus, é cuidar primeiro bem da nossa família. O terceiro e grande patrimônio que nós temos é a nossa igreja. Pastor, por que a igreja é também um grande patrimônio nosso? Porque foi o
próprio Jesus que a instituiu. Ele, numa conversa que ele teve com Pedro, em Mateus 16, 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou edificar a minha casa, a minha igreja. Foi o próprio Jesus que edificou, foi o próprio Jesus quem instituiu. Diz que ela veio pegar um embalo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecoste, mas Jesus já tinha falado que a igreja, ele que edificaria a sua casa. E as portas do inferno podem se levantar, que não vai derrubar a igreja de Jesus. Vai fechar a igreja, vai derrubar a igreja, mas não. Porque tem um que cuida. E nós, uma coisa que nós não precisamos é de nenhum defensor da igreja. Você pode até ter defensor da igreja que tem título, que tem endereço, que tem CNPJ. Mas a igreja de Jesus, corpo místico do Senhor, não precisa de ninguém para defendê-la. Ele próprio a defende. Pastor, mas nós precisamos pôr alguém lá, né? No legislativo, lá para defender nós, né? Não precisa não. A igreja não precisa de ninguém para defender, gente. Quem defende a igreja é o próprio Criador dela, é o Jesus Nazareno. Pastor, mas nós temos que colocar lá alguém que vai defender, que vai brigar por nós, não vai deixar entrar essas leis malditas. Pode entrar qualquer lei maldita, mas a igreja vai continuar sendo irrepreensível, santa e inabalável, porque nós passaremos por muitas coisas. Quem quiser viver uma vida sem nenhum atropelo, aqui na terra não tem jeito. Então nós não temos que procurar ninguém para defender nada. Ah, vai aprovar a lei tal, deixa aprovar para lá. Agora que nós vamos ver quem é crente em Jesus. Agora que nós vamos ver quem tem firmeza na sua fé mesmo. Não é? A igreja do passado era uma igreja injuriada, perseguida. Os discípulos quase todos morreram de formas terríveis. E nós queremos uma vida mansa, uma vida boa agora. Que nada nos atinja. A igreja é algo de Deus, é uma obra-prima de Deus. Aqui é lugar de alegria. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar de vida, aqui é lugar que desce o poder de Deus, aqui é onde a graça de Deus se manifesta. A graça que desce aqui não desce em qualquer esquina, não. O poder de Deus que está aqui dentro desta casa, você não encontra nas prateleiras de supermercado, não. Aqui é onde Deus opera a bênção para sempre. Quando o pastor Edson estava falando aqui sobre crônicas, né, do templo lá, eu me lembrei, 2 Crônicas 7, 14, 15, 16, quando Deus fala assim: olha, se vocês se humilhar, buscar a minha face, orar, tal, né, alguns pré-requisitos, eu ouvirei
a oração que se fizer neste lugar. Os meus ouvidos estarão abertos, os meus olhos abertos. O meu coração estará nesta casa, e o meu nome estará aqui perpetuamente. Eu que escolhi este lugar e o santifiquei. Aqui é a casa do Senhor. Então, em primeiro lugar, é a salvação, está acima de qualquer coisa. A salvação está acima da família, acima da igreja, acima de todos os bens. Segundo é a família. Família é o segundo bem mais importante que nós temos, que vem antes da igreja. A igreja foi criada depois. Mas em terceiro lugar vem a igreja. E para encerrar, o quarto grande patrimônio que nós temos é o nosso nome. Sabe por que que o nosso nome é um grande patrimônio? É porque o nosso nome que vai para o livro da vida. Diz lá em Apocalipse 21, 27, que é preciso achar escrito o nome no livro da vida. Tem gente que não liga para o nome, deixa o nome de qualquer maneira. Uma coisa que eu aprendi desde criança, meus pais, meus avós falavam para nós, até hoje muita gente sabe disso. O maior bem que nós temos é o nosso nome. Coisa triste é uma pessoa que tem um nome de difícil aceitação. Coisa triste é uma pessoa que tem um nome pejorativo para o mal. Coisa triste é quando você fala o nome de uma pessoa e alguém desconversa. Fala assim, não tem um nome melhor, não, esse aí é meio... Coisa triste. Provérbios 22, 1 diz: mais digno de ser escolhido é o bom nome. Olha bem, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O seu nome vale mais do que riquezas, vale mais do que ouro. E ainda lá em Eclesiastes 7, verso 1, parte A, diz que melhor é a boa fama do que o melhor unguento, o melhor perfume. Cuidar do nosso nome é dever de todos. Quem tem o seu nome limpo anda de cabeça erguida. Quem tem o nome limpo não precisa virar a esquina correndo. Quem tem um nome limpo não fica recebendo cobrança o dia todo. Quem tem um nome limpo não tem acusações, perseguições. Quem tem um nome limpo não tem o que temer. Coisa triste, a pessoa que já perdeu este patrimônio chamado nome dele. Coisa triste eu ir embora daqui a pouco, depois do culto, e chegar uma pessoa para o pastor da igreja e falar assim: como que o senhor trouxe o pastor Valdir aqui? O senhor não conhece a vida dele, não? O senhor não sabe quem ele é? O senhor nunca viu nas manchetes aí o nome dele? Coisa terrível. Eu já ouvi isso várias vezes. Fui pastor 20 e tantos anos. Eu ouvi isso várias vezes.
É muito triste isso. É muito triste. Pastor, quem o senhor vai trazer para pregar? É fulano de tal. Pastor, o senhor não tem um nome melhor? Coisa triste é quando o nosso nome não passa na avaliação da igreja, não passa na avaliação da sociedade, não passa na avaliação nem da nossa família. Se a minha família não me respeitar como obreiro do Senhor, se a minha família não me respeitar como pastor, eu largo de ser. Tem gente que não tem o apoio nem da família, o nome não passa nem dentro da própria família que ele está inserido. Não respeita, os filhos não respeitam o pai como obreiro da casa do Senhor. Coisa triste. Não passa na lei da ficha limpa. Coisa triste é quando alguém deixa cair o seu nome na boca do povo, de forma pejorativa. Ele não paga ninguém, não vende para ele, não. Ele é enrolado. Mas ele é um profissional, não é não. Ele faz as coisas tudo mal feitas. Você chama o pedreiro lá, ele faz a parede toda torta e diz que é crente. Você chama ele para colocar um gesso, faz mal feito, não tem nome na praça. Depois todo mundo fica falando mal, olha como ele fez mal feito. O crente tem que zelar pelo nome, em todas as áreas. Em todas as áreas. É o seu nome que vai para o livro da vida. E se não for zelado, ele não vai. Escute isso. Nós todos, quando eu falo para você, eu estou falando para mim também. Se eu não zelar do meu nome, o meu nome não será, ou se tiver escrito lá, vai ser apagado. Concorda? Se tiver escrito lá, vai ser apagado, se eu não zelar pelo meu nome. Não adianta ser exímio no que faz, ser um grande profissional, um grande executor. Não adianta carregar a igreja nas costas, ser o maior trabalhador da igreja, fazer tudo bem feito, tudo com perfeição, se o seu nome não autentica, não homologa aquilo que você faz. Cai tudo por terra. Tudo por terra. Vamos zelar pelos nossos nomes. Quando alguém falar o seu nome, tem que escovar os dentes para falar sobre você. Louvado seja Deus. Repita comigo, qual o primeiro maior patrimônio? De novo, mais alto. Primeiro patrimônio que nós temos, a salvação. Segundo grande patrimônio, a família nossa. Cuida da família. Terceiro grande patrimônio, a igreja do Senhor. E quarto grande patrimônio, o nosso nome. Está dado o recado. Isso é coroa. São bens. Nada disso que eu falei tem valor monetário, tem valor de dinheiro, de dólar, de nada. Você não compra no mercado e você ganhou tudo de graça.
Então, zele por aquilo que você ganhou de graça. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela atenção.